Mas claro que a partir de uma abordagem histórica, essa autoria não é aceita. Segundo o próprio texto, o autor do livro seria o patriarca Enoque, pai de Matusalém e bisavô de Noé, que é mencionado de passagem no livro de Gênesis. O texto lá em Gênesis diz o seguinte: Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. E é justamente essa relação excepcional de Enoque com Deus e o seu arrebatamento que servem de pano de fundo para as várias visões e jornadas celestiais e até infernais que o livro de Enoque apresenta. Mas claro que a partir de uma abordagem histórica, essa autoria não é aceita. O livro de Enoque contém uma série de visões proféticas que casam muito bem com os eventos do período de dominação grega helenística ali na região da Judéia, e também com eventos do período dos Macabeus, o que indica que o autor sabia desses eventos, que eram passado para ele, ainda que ele colocasse esses eventos como previsões do futuro feitas por Enoque. Bom, caso você parta da premissa de que realmente é possível alguém ter acesso ao futuro, esse argumento de datação talvez não seja muito convincente. Mas o fato é que, historicamente, academicamente, se a gente tem um texto que fala de Napoleão, por exemplo, a gente trata ele como posterior a Napoleão. E se um texto fala sobre Judas Macabeu, como o livro de Enoque, a gente trata ele como um livro posterior a Judas Macabeu. E há outros critérios também que corroboram essa data, como o fato de que nenhum texto anterior ao século III a.C. faz referência a ele, o seu estilo literário, o seu vocabulário, a sua gramática, o seu perfil teológico também casa muito melhor com outros textos judaicos posteriores ao período persa e não com textos judaicos mais antigos, e também não há nenhum manuscrito de Enoque anterior ao século III, que exigisse que a gente entendesse que esse livro fosse anterior a isso. E falando nos manuscritos que nós temos hoje desse livro, os mais antigos são fragmentos encontrados entre os famosos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos mais antigos estão em aramaico e datam entre aí o século III a.C. e o século I depois de Cristo. A gente também tem alguns fragmentos do período medieval desse texto do livro de Enoque em grego, latim e siríaco, e finalmente os manuscritos mais completos que a gente tem do livro de Enoque são manuscritos já do século XV ao século XX, preservados na Etiópia e traduzidos para o etíope clássico, ou ge'ez. Daí alguns estudiosos se referirem ao texto como Enoque etíope. Não porque ele seja originário da Etiópia, que ele não é, mas sim porque os únicos exemplares completos que a gente tem desse texto estão em etíope. A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas algumas comunidades etíopes, como a Igreja Ortodoxa da Etiópia e a comunidade Beta Israel, têm o livro de Enoque como um livro sagrado. Na Igreja Ortodoxa Etíope mesmo, esse livro inclusive faz parte da Bíblia, da mesma forma que o Gênesis e o Apocalipse.